E eu tenho dito, sobretudo, desde o início dessa história, que o acesso aos autos não seria dado. E é óbvio que não seria dado por completo. E por que não seria dado por completo aos réus do dia 8, aos réus do inquérito do golpe, ao Bolsonaro, ao seu advogado e partes ligadas a ele? Por uma questão muito simples. Porque eles não deram acesso aos autos para ninguém até hoje. Para nenhum dos réus do dia 8, para nenhum dos réus do inquérito dos atos antidemocráticos, para nenhum dos réus do inquérito das milícias digitais, para nenhum dos réus dos inquéritos das fake news, do qual, inclusive, eu atuei como primeiro advogado no caso da Cruzoé. Até hoje eu não tive acesso aos autos, até hoje a Cruzoé está dentro do inquérito e o Mário Sabino, seu fundador, também. Por que eles não vão dar agora? Porque se eles derem agora, eles precisam dar para todo mundo. E se eles derem para todo mundo verá o que está lá. E a gente não pode ver o que está lá, porque o que está lá não é correto. Não estou nem dizendo que há uma ilegalidade material, o que eu tenho minhas desconfianças, mas uma ilegalidade processual, nossa, todas possíveis. Aliás, desde o início nós temos inquéritos, todas as pessoas que foram até hoje investigadas, a gente precisa lembrar disso todo dia, todas as pessoas que foram investigadas e que foram julgadas nos inquéritos, todos eles que acontecem no Brasil dentro do STF desde 2019, poderiam inclusive ser indenizados ou poderão um dia ser indenizadas porque todas essas investigações e julgamentos são ilegais, porque fundados em algo que não é constitucional, que é o regimento interno do STF. Todos esses julgamentos fixam a sua competência no STF com base no regimento interno do STF, que não é maior do que a Constituição. A Constituição veda o que está sendo feito desde 2019. Então é óbvio que eles não vão entregar legalidade ao caso Bolsonaro, porque eles não entregaram legalidade a ninguém. E eles não podem entregar agora a todo mundo, e não podem entregar uns e não a outros, por óbvio. Então a gente está dentro desse circuito. Eles não vão entregar acesso aos autos. O que acontece? Eles disseram que iriam entregar para o Bolsonaro, para os advogados do Bolsonaro, aquilo que a Polícia Federal considerava adequado. E não os autos, mas aquilo que estava de posse da investigação da Polícia Federal. E a Polícia Federal é que ia fazer essa entrega. Bom, já começa errado porque a Polícia Federal não tem que entregar nada, quem tem que entregar é o juiz, ponto. 2, está errado também porque na decisão do Moraes, facultando esse acesso, já estava lá restrito que documentos que a Polícia Federal considerasse sigilosos não seriam entregues. Ou teriam que ser pedidos à parte. Bom, então já não iam ser entregues, porque depende da subjetividade da Polícia Federal. Dizer que esse ou aquele documento devem ser entregues. Então já está tudo errado, o acesso a gente sabia que não viria, e eu sempre disse também no início que esse acesso aos autos conferido, ou seja, se o ministro Moraes entende que esse acesso maior, não total, mas esse acesso maior a provas da Polícia Federal deveria ser feito, se ele assumiu, se ele anuiu, se ele concordou que isso deveria ser feito, tudo tinha que ser anulado. Não é nem mais tempo. A defesa está pedindo mais tempo e está certa de pedir mais tempo para a gente ficar aqui com a notícia. A notícia é essa. A defesa pede mais tempo antes da audiência. Claro, você recebe um fato novo, você recebe mais informações sobre o processo, você tem que se preparar. Você tem que ter tempo para ler aquilo, para digerir, para criar uma estratégia. Aí não, a audiência vem logo em seguida. Claro que a audiência deveria ser adiada. Claro que deveria ser dado mais tempo às partes. É óbvio, do óbvio, do óbvio. Mas mais do que isso. Tudo o que aconteceu agora nesse inquérito do golpe deveria ser anulado. Porque se os advogados tiveram acesso agora a novas provas, não é a audiência que não deve ser feita, é tudo que foi feito não deve ser feito, porque tudo que foi feito sem que os advogados tivessem acesso completo aos autos. Então tudo correu dentro de uma ilegalidade que o próprio Moraes assumiu. Se o Moraes diz assim, veja, pensem comigo, uma coisa aqui básica, pense comigo, o Moraes diz assim, a parte devia ter acesso
algumas provas que até agora eu não dei, então eu vou dar acesso a essas provas. Certo, mas se a parte, então, veio no caminho do inquérito, da investigação e do julgamento até agora sem essas provas, e o Moraes acha que é importante que a defesa tenha acesso, o Moraes acha que a defesa tem direito a essas provas, nada deveria ter transcorrido até agora sem que a defesa tivesse acesso a essas provas. A defesa tendo acesso a essas provas, a gente deveria voltar lá para o início da investigação e começar todos os atos de novo, porque eles são nulos. Não é só a audiência que deveria ter mais tempo, mas nem isso o STF ou o Moraes dão. Eles sequer permitem que a audiência seja adiada. E por quê? Porque eles têm pressa. Eles têm pressa por quê? Porque eles querem condenar logo. E por que eles querem condenar logo? Porque eles querem impedir que o Bolsonaro e o bolsonarismo influenciem nas eleições do ano que vem. Provavelmente virá ao Bolsonaro algum tipo de punição que o impeça de militar, que o impeça de estar num palanque, que o impeça de estar nas redes sociais, de falar, de discursar, de impactar nas eleições. Inelegível ele já está, mas não querem nem que ele influencie na candidatura dos outros. Então é isso. A gente tem aqui ilegalidades jurídicas em escala, frequentes, recorrentes e infinitas para justificar um interesse político completamente, aí sim, antidemocrático.